Oi, gente! É mais uma carta. Que saudade de você! No nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva e convide os amigos, os familiares, as amigas para também se inscreverem. Vamos lá, gente? E vamos à carta da saudade. Joaquim Antunes. O bicho da carneira. O bicho do túmulo. Joaquim Antunes de Oliveira, mais conhecido simplesmente por Quincas. O seu Quincas. Ele nasceu no norte de Minas Gerais, entre os rios São Francisco e Jequitinhonha, aquela área conhecida como Vale do Jequitinhonha. Seu Quincas teve 3 mulheres, Francelina, Bernardina e Manuela. E essas mulheres deram a ele 15 filhos. Seu Joaquim, o Quincas, viveu também alguns anos em São José do Gorutuba, onde hoje se localiza Janaúba, e dizem até que ele era muito bonito. Era um homem bem apessoado, bem galã mesmo, o seu Joaquim Antunes, conhecido por Quincas. Na época, toda essa área ali de Janaúba pertencia ao município de Grão-Mogol. Quando a cidade de Catingas começou a ser povoada, o Quincas, o seu Joaquim Antunes, foi para lá, onde foi lá que inclusive ele terminou os seus dias. E quando morreu, Quincas foi enterrado no cemitério de Catingas, que estava inclusive sendo inaugurado. Ele foi um dos primeiros a ser sepultados naquele cemitério. O cemitério, contrariando a maioria das cidades, ficava na praça central e tornou-se motivo de disputas, de brigas políticas, de discussões. Alguns queriam tirar o cemitério da praça central. Alguns queriam que o cemitério fosse para fora da cidade. Finalmente, a briga terminou com o afastamento do cemitério do centro para outro local distante de Catingas. E os restos mortais de Quincas, o seu Joaquim Antunes, foram levados para, então, a nova sepultura. E foi quando aconteceu um fato estranho. Numa tarde, colocaram os ossos do Joaquim na nova sepultura. E à noite, a carneira, o túmulo, conhecido também por carneira, rachou e se abriu. Os coveiros que colocaram o corpo de Joaquim Antunes, o corpo do seu Quincas, naquela tarde, naquele novo túmulo, chegaram no local na manhã seguinte e viram que o túmulo estava rachado, estava aberto. E se não bastasse isso, os coveiros viram que ali estavam muitos pelos entre as fendas daquelas rachaduras do túmulo. Eram pelos de um cachorro muito grande. Eram pelos pretos de um cachorro, ao que tudo indicava, enorme. E os ossos de Joaquim Antunes? E os ossos do seu Quincas? Simplesmente os ossos daquela sepultura desapareceram, sumiram. O prefeito foi chamado para ver aquilo. O que tinha acontecido naquele novo cemitério, justamente, praticamente na inauguração do cemitério. E o prefeito ficou assustado, muito assustado, vendo aquele túmulo todo rachado, com aberturas, mas o que o impressionou, assim como a todos que viram aquilo, foram pelos grandes, pretos, como se fossem pelos de um cachorro muito grande.
tão assustado ficou o prefeito que ele chamou o padre Ernesto, pároco ali da localidade, e pediu para dar uma bênção naquele túmulo, o túmulo do Joaquim Antunes, o túmulo do Quincas. O padre, lógico, também ficou assustadíssimo com aquilo. Pegou já o seu livro de orações e começou a rezar. E rezou para São Gabriel, e rezou para São Rafael, e rezou para São Miguel, rezou para todos os santos, inclusive para São Bento. São Bento, que é o santo invocado para espantar coisas ruins. Enfim, oca e sem os ossos, a sepultura de Joaquim Antunes foi reparada e colocada uma cruz de ferro na cabeceira do túmulo. E mesmo sem os ossos do morto, o prefeito mandou que se tomasse tal providência de reconstruir o túmulo de Joaquim Antunes. Mas, no dia seguinte, os coveiros voltaram até o túmulo de Joaquim. E novo susto! O túmulo estava novamente rachado, quebrado, e para variar, lá estavam também os pelos pretos de um grande cachorro. Tudo indicava ser um enorme cachorro. Os coveiros correram para avisar o prefeito novamente. E o prefeito, antes de ir para o cemitério, correu para a casa paroquial para pedir socorro espiritual novamente ao padre Ernesto. Padre Ernesto rapidamente pegou o missal, ou seja, aquele livro de orações, e outra vez foi acompanhando o prefeito lá para o cemitério. E passou a manhã inteira rezando ladainhas de espanto para São Gabriel, São Miguel, São Rafael, os três arcanjos, para São Bento, aquele que afasta o maligno, aquele que defende a todos do maligno. A pequena cidade de Caratinga entrou em pânico. Para o povo não havia outra explicação. É lobisomem. É lobisomem. O Joaquim Antunes, o Quincas, virou lobisomem. Mas como tudo estava acontecendo na carneira do Joaquim, isto é, no túmulo de Joaquim, as pessoas começaram a falar em bicho da carneira. É o bicho da carneira, ou seja, o bicho do túmulo. Carneira, para quem não sabe, é a cova. Carneira, para quem não sabe, é o túmulo. E as pessoas diziam, é o bicho da carneira, é o bicho da carneira, é o bicho do túmulo, é o bicho da cova. E se não bastasse isso, naquela mesma noite, na fazenda Gameleira, onde Joaquim Antunes tinha vivido por muitos anos, sumiu um bando de porcos. Desapareceram até leitões de poucos dias. Na fazenda, todo mundo já sabia o que tinha acontecido com o túmulo do Joaquim Antunes lá na carneira dele. E os moradores da fazenda também entraram em pânico. À noite, ninguém saía de suas casas na colônia. Na sede, no casarão, o fazendeiro, a mulher, os filhos e os empregados também não tinham a coragem de botar a cara para fora da porta. Tudo por causa do bicho da carneira. Tudo por causa do lobisomem do Joaquim Antunes, ou o bicho da carneira. Seu Antônio, morador em Pedra Azul, ele disse: já vi sim, já vi várias vezes. Na primeira vez eu levei um susto dos diabos. É um cachorrão desse tamanho, é um cachorrão pretão. Na segunda vez que eu vi, ele usava um capote preto
e um chapéu também preto. Ele até me cumprimentou, tirou o chapéu e disse: "Boa noite, Antônio." Eu respondi: "Boa noite", e saí correndo, saí numa disparada dos diabos. Uma noite, ele entrou numa pensão de Teófilo Otoni, comeu toda a comida e pediu que mandassem a conta para a família do Joaquim Antunes, o Quincas. Manda a conta para a família dele. Em Estiva, uma outra noite, isso há algum tempo, um fazendeiro chamado Orozimbo viu o bicho da carneira devorando um bezerro de madrugada. E depois que aquele lobisomem comeu, aquele cachorro então se levantou e se transformou em homem. Mais assustado ainda, o fazendeiro Orozimbo viu que era o finado Joaquim Antunes, o Quincas, a quem ele tanto conhecera. Então, Joaquim virou-se para o fazendeiro e disse: "Boa noite, Orozimbo." E Orozimbo respondeu: "Boa noite, Joaquim Antunes. Boa noite, Quincas. Fique em paz. Descanse em paz, homem de Deus." Um dia, em Caraí, os parentes de Joaquim Antunes estavam preparando a grande festa do casamento de um sobrinho dele com a filha de uma fazendeira. E de repente, um grande barulho na despensa. Eles correram para lá para ver o que estava acontecendo. E aí se depararam com um baita de um cachorro grande, enorme, preto, peludo, que já tinha comido todas as carnes de bois, porcos e cabritos, abatidos especialmente para a festa. E o cachorro, então, aquele enorme cachorro preto, sai correndo, uivando. Latindo. Latindo forte, alto. E uivando, como fazem os lobisomens. Esta foi mais uma história da sessão Que Saudade de Você. Joaquim Antunes, o lobisomem. Joaquim Antunes, o Quincas, o bicho da carneira, o bicho do túmulo, o bicho da cova. Que saudade de você! É mais uma história que a vida escreveu.